Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Meta em Foco, muito além da medicina, o podcast oficial da Clínica Meta Saúde e Performance. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar, alto rendimento, performance, sempre com dicas e informações confiáveis e valiosas com especialistas na área, para tudo para você viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Hoje a gente está com um tema super relevante, de interesse de muitas pessoas. Consultório de ortopedia, então, ele é muito popular. A gente vai falar hoje sobre lesões de ombro. E eu estou com super especialistas aqui. Eu estou com o Dr. Felipe Lacerda. Ele é especialista em reabilitação esportiva também, ortopedista com especialidade em ombro, também cotovelo. E o Dr. Denner Ribeiro, também ortopedista especializado em ombro e cotovelo. Acho que antes da gente começar, queria primeiro de tudo agradecer a vocês pela presença aqui, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo esse papo. E queria pedir para vocês se apresentarem rapidamente, só para o pessoal de casa conhecer um pouquinho vocês, background, histórico, quanto tempo vocês estão atuando na área, aí depois a gente começa a entrar no tópico propriamente dito. Beleza? Fiquem à vontade, quem quiser, o microfone é de vocês. Então, meu nome é Felipe Lacerda, sou ortopedista, fiz residência no Hospital da Polícia Militar, residência de ortopedia e traumatologia. Então, no começo da carreira, vi muito trauma, muito paciente baleado, aquela medicina de guerra, mas acabei enveredando aí para um lado mais esportivo, fui gostando muito de lesão esportiva e acabei fazendo especialização em cirurgia do ombro e cotovelo. Então, fiz cirurgia do ombro e cotovelo no INTO, né, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e depois eu fui para fora, na França, fazer também uma outra especialização com foco também mais em artroplastia, em próteses. E hoje em dia atuo basicamente nesse cenário de tanto paciente com lesões esportivas, né, aquela paciente mais jovem, com uma lesão tendínea, ligamentar, ou um paciente mais idoso com uma lesão degenerativa. Tem algum enfoque também, a gente acaba, todo ortopedista caindo, né, na medicina esportiva. Fiz uma pós-graduação, inclusive, em medicina esportiva, tentando me aproximar, entender mais, porque é aquilo, né, a medicina é uma constante evolução. E é isso, acho que é isso. Legal. Doutor, você... Legal. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Denner Ribeiro, sou ortopedista, cirurgião de ombro e cotovelo, médico do esporte, né, pós-graduado em medicina esportiva e pós-graduando em nutrologia. Minha residência médica também foi pautada ali nas lesões traumáticas, minha residência médica no Hospital Municipal Miguel Couto. Então, essa é a base da maior parte dos ortopedistas, né? Esse cenário, como o Felipe comentou, esse cenário de lesões traumáticas. No decorrer ali da sua formação, é claro que você passa por essas lesões mais específicas, lesões próprias do esporte, mas é tudo muito superficial. E aí, no término disso, desse período de formação, cada um vai se identificando ali com uma área, né? No nosso caso aqui, felizmente, é a cirurgia do ombro e cotovelo, onde eu fiz minha especialização na UERJ, no Hospital Pedro Ernesto, né? E, além disso, a complementação aí em pós-graduação em medicina do esporte. Tive um feliz convite de ser convidado também para integrar, para fazer parte do Departamento Médico Brasileiro, né, de vôlei masculino. Então, hoje estou lá com outros grandes colegas, né, Dr. Felipe Malzac, Dr. Ney Pessegueiro. Então, hoje essa é a minha prática, assim, né? A gente divide aí nosso tempo entre os atletas de alta performance dentro da seleção brasileira, por exemplo, e os nossos atletas amadores, né, ou mesmo profissionais do consultório. Legal. Estamos com dois craques aqui, então. Preparem-se aí. Bom, vamos começar agora a falar um pouquinho mais do ombro, né? É uma das articulações mais complexas do corpo humano, né? Você vê que movimenta para todos os lados possíveis. Praticamente por isso ela está mais propensa a lesões, né? Acho que tanto para atletas de alto rendimento, como atletas do final de semana, que tem uma frequência um pouco menor, mas também pessoas normais, comuns ali, que não tem uma prática esportiva, mas de alguma forma tem uma postura errada ou tem um estilo de vida que não favorece isso daí. E o que vocês acham que podem ser os principais motivos para ter aumentado tanto as lesões de ombro e cotovelo nos consultórios, né, hoje em dia? O que vocês acham que podem ser os principais motivos? Fiquem à vontade. Eu acho que você pontuou bem, citou bem, né? O ombro é a articulação naturalmente mais instável do corpo humano.
Então, a partir disso, inúmeras lesões podem acontecer. Não só a própria lesão de instabilidade, que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, né? Mas as lesões decorrentes disso, né? A partir do momento que você tem um ombro instável, né? Ou enfim, uma instabilidade, uma microinstabilidade, isso você acaba tendo uma probabilidade maior até de processos degenerativos por conta daquela fricção excessiva, daquele atrito excessivo, né? Então, não só o ombro que sai do lugar, resumindo, não só o ombro que sai do lugar, mas também as lesões tendinosas, que muitas vezes tem essa associação. E na minha prática diária, assim, por que eu identifico esse aumento, né? O que eu acho que vem colaborando muito com isso? No pós-pandemia, a gente conseguiu identificar assim, expressivamente esse aumento, né, em função do home office, né, a questão da ergonomia de trabalho, né? Então, isso é uma coisa que contribui bastante. O uso aí dos celulares, né? Então, as questões posturais contribuem bastante. Mas, além de tudo isso, né, a gente não pode deixar de falar do envelhecimento da população de uma forma geral. Então, com isso, a gente sabe que a partir dos 25, 30 anos, a gente já começa a evoluir com o processo degenerativo de algumas fibras, né? Fibras de elastina, fibras de colágeno, né? Proteínas de colágeno, proteínas de elastina. Então, naturalmente, os processos degenerativos são coisas esperadas. E à medida que você tem uma população que envelhece, você aumenta o seu N de lesões degenerativas, né? Além disso, a prática, o aumento exponencial das práticas esportivas, né, como atividades, principalmente as atividades que envolvem raquete, né, tênis, beach tênis. Então, é algo que a gente tem visto com um aumento expressivo assim, nos consultórios, né, as lesões decorrentes disso, né? O próprio CrossFit, que também virou uma febre. E não que ele seja o vilão, mas a partir do momento que você tem praticantes ali, você tem atletas trabalhando, né, exercendo aquele esporte em alta intensidade, você naturalmente está mais exposto a essas lesões, né? E aí pegar o gancho rapidinho que você falou do beach tênis, né? Acho que todo mundo viu aqui o crescimento exponencial que a modalidade Exato. teve aqui no Brasil, enfim, cresceu demais. E vocês conseguem conectar esse aumento assim fortíssimo da modalidade, sim. por ser cotovelo e ombro ali, com lesões também relacionadas a isso? Eu acho que nem o Denner pontuou, o ombro realmente é a articulação do corpo com maior amplitude de movimento. Então, é comum a gente ver muita lesão associada a isso, né? Muita estrutura para estabilizar, muita estrutura para permitir essa amplitude de movimento, então muita estrutura para ser lesionada, né? A gente vê a população, acho que principalmente em cidades litorâneas, como no Rio de Janeiro, que fazem muito esporte, que se preocupam com saúde, que se preocupam com estética, então a gente vai ver cada vez mais isso. Hoje em dia eu acho que tem uma tendência também da formação de grupos, então no beach tennis a gente vê isso, parece que o cara foi picado pelo vírus do beach tennis ali, né, pelo mosquitinho do beach tennis, que nem o cara que vai pegar onda também, hoje em dia tem o grupo do WhatsApp, tem a turma dele, então vira uma atividade muito mais do que o esporte propriamente dito, ele quer participar daquele grupo, então isso eu acho que também abre um pouco o caminho para os excessos, né? Então a gente vê que você recebe paciente no consultório que ele entende que ele tem uma lesão, ele entende que é grave, mas ele não pode parar. A pergunta dele é, doutor, mas eu vou poder treinar amanhã? Depois de amanhã já passou. E a mesma coisa para corrida, antigamente era lá o guerreiro solitário, hoje em dia são grupos de corrida que saem para correr, assessorias, então a gente vê isso pra caramba. E a gente começa a ver também, eu acho que é uma mistura, né? Tanto do paciente atleta amador que não tem uma boa assessoria e talvez ele acabe não fazendo a técnica certa, o gestual correto, ou o cara que realmente está muito empolgado com aquilo e exagera no volume, na frequência de treinamento e acaba fazendo lesão. Então, beach tênis foi uma febre assim, né, repentina, a gente viu muita gente começando a praticar, os grupos sendo formados, hoje em dia tem briga nas praias para lotear quase a areia, né? E você começa a ver, por exemplo, epicondilite, que é uma lesão do cotovelo genérica, assim, só para citar uma, que era uma coisa que a gente via muito antigamente em pacientes jogadores de tênis, que com a correção de gestual, correção de técnica, melhora das raquetes, a gente começou a parar de ver, explodiu de novo. Então, hoje em dia, no consultório, o que mais tem é epicondilite relacionada ao beach tênis. E aí a gente vai ver o paciente está usando uma raquete inadequada, está fazendo a técnica inadequada, está empolgado pra caramba que aí todo dia e fica 3 horas jogando. Então acho que isso tudo
realmente justifica surgirem novas lesões, né? Ou, na verdade, lesões antigas que a gente volta a ver, e lesões que eram mais vistas em atletas, agora nos amadores também. Eu acho que isso tudo vai mudando o perfil do nosso consultório, assim, do público. E quais vocês acham que são as principais dificuldades assim, para o tratamento de lesão de ombro? Né? Acho que você falou uma dessas assessorias, né? Daquela ânsia de querer voltar logo e não respeito à recuperação devida que precisa ter. Além disso, assim, a dificuldade de manter, de repente, uma fisioterapia adequada, né? A ânsia de também querer voltar. Quais vocês acham que são os principais motivos assim, de ser difícil de tratar uma lesão de ombro? Para a gente que trabalha com a parte de medicina esportiva, né? Esse aumento exponencial dos praticantes, de modalidade de uma forma geral, é muito contagiante, né? Para a gente é muito gratificante ver que, na verdade, todo esse aumento do número de lesões ele cresce junto com o aumento do número de praticantes, né? Então, assim, saber que a população hoje prioriza mais a prática esportiva, isso é muito legal. Então, a gente fica muito feliz com isso. E, naturalmente, essas coisas começam a aparecer. Em termos de dificuldade, né, de tratamento, assim, o que eu vejo como ponto principal é a adesão do tratamento como um todo, né? É natural que a gente... hoje em dia a gente vive numa sociedade num mundo muito imediatista, né? Então, muitas vezes o paciente ele te procura no consultório esperando, né, uma pílula milagrosa, né? Então, você, como atleta também, ultramaratonista, sabe que o processo, na verdade, nem sempre é tão rápido, né? O tratamento das lesões, muitas vezes, ele requer ali uma dedicação especial. E eu falo isso principalmente pela questão do tratamento coadjuvante ali, que é o tratamento fisioterápico, né? Então, para a gente que trabalha em clubes, né, que lida com atletas de alta performance, a gente sabe que esse é o ponto X, esse é o ponto principal, né? Por que aquele atleta de alta performance reabilita tão bem, né? Todo mundo quer saber por que o jogador retornou, né, para o campo em 6 semanas e está performando, né? Então, assim, porque lá dentro a gente tem um trabalho de fisioterapia constante, né? Então, assim, os nossos atletas, eles praticam a fisioterapia 2, 3 vezes por dia, todos os dias da semana, em períodos de competição, né? Não é raro que você veja fisioterapeuta, né, os colegas fisioterapeutas virando à noite tratando determinados atletas para que ele desempenhe bem no dia seguinte, né? Então, isso para mim é o ponto principal. Então, para os nossos pacientes que não são atletas de alta performance, essa adesão à fisioterapia é muito complicada. Eu digo sempre, né? Não tem como você achar que vai ter uma boa solução ou uma solução rápida a partir do momento que você faz fisioterapia 1, 2 vezes na semana, né? Você imagina, 1 hora, 1 vez por semana, 1 hora, 2 vezes por semana, sendo que a semana são 7 dias, né? Então, assim, e todo o resto, né? Então, é preciso que o paciente entenda que ele tem um dever de casa a cumprir, né? E a adesão à fisioterapia de qualidade, né? Isso deixa a gente muito satisfeito, né, de encontrar na meta um local onde a gente possa ter tudo isso à nossa disposição. Uma equipe de qualidade, uma equipe de fisioterapia de qualidade, um local de atendimento acessível, uma disponibilidade de horário, essa troca, né, essa troca direta entre o cirurgião, entre o médico do esporte, o ortopedista, enfim, e o fisioterapeuta é fundamental, né? É o que a gente vê que dá certo nos esportes de alto rendimento. E, felizmente, hoje a gente consegue replicar esse modelo dentro da clínica, né? Dentro de uma estrutura privada, assim, podendo fornecer isso para os nossos pacientes, né? Esse acompanhamento fisioterápico e esse feedback aí, com ajustes ali, praticamente que diários ali sobre o tratamento do paciente, né? Eu ia perguntar um pouco disso, né? Da importância de ter, como tem na meta, né? Uma equipe multidisciplinar para trabalhar em conjunto, né? Não é só o ortopedista sozinho fazendo o trabalho dele, e aí o outro isolado, o fisioterapeuta faz aqui, e aí o fortalecimento muscular separado. Então, qual a importância de estar tudo atrelado, né? Eles estarem conversando entre si, do paciente, seja atleta ou não, está seguindo os passos indicados por todos, né? Não, cada hora tem uma indicação diferente, ele pode ficar até perdido, né? E talvez, quem sabe, abandonar o tratamento porque se sentiu, cara, muita coisa, é perdido, tem que ir em 3 médicos e tal.
Qual a importância de estar todo mundo junto ali em sinergia, trabalhando em prol da recuperação, obviamente, da lesão? Acho que a gente tinha uma questão que até um tempo atrás o médico ele era meio que Deus, né? Ele era o cirurgião, então ele tinha que saber tudo, tinha que fazer tudo, definir tudo. E hoje em dia o fisioterapeuta sabe de muita coisa que eu não faço a mínima ideia, entendeu? E o preparador físico também sabe de muita coisa que o fisioterapeuta e o cirurgião não fazem a mínima ideia. E a mesma coisa, o responsável pela nutrição vai saber. Então, assim, entra exatamente aí. Não adianta eu achar que eu vou operar o paciente, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou saber a melhor técnica para usar nele, o momento certo para operar, mas na hora da reabilitação, eu posso até saber definir limites. Olha só, essa cirurgia, o ligamento desse paciente ou o tendão desse paciente não era tão bom, ou era muito bom, ou vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Eu converso ali, coloco alguns limites, algumas propostas, mas é o fisioterapeuta que estuda aquilo, que vê aquilo todo dia, que faz aquilo todo dia, que tem a experiência e vai conseguir me dar esse feedback, principalmente, né? Então, assim, você ter esse diferencial, que o Denner falou, hoje em dia o paciente ele não só não quer fazer fisioterapia, ele às vezes até faz a fisioterapia, mas ele quer entrar numa clínicazinha, sentar lá, fazer um choquinho, tens ultrassom e sair. E aí às vezes o famoso migué, né? Ele chega no consultório e fala, doutor, mas eu já fiz 10 sessões de fisioterapia. Aí você fala, tá, mas como é que foi essa fisioterapia que você fez? Aí fala, eu ficava lá deitado meia horinha, 40 minutos e saía. Mexendo no celular. E tá com uma contratura no ombro, e deixando entendeu? o fisioterapeuta fazer a parte dele. Isso não vai mudar nada. Então, assim, não é tão... Né? A fisioterapia tem que entender que existe uma boa fisioterapia mesmo. Existe uma fisioterapia existe um fisioterapeuta que vai examinar o paciente, que vai sentir o que é, que vai ligar para o médico e vai falar, olha só, eu achei isso e aquilo, o que você acha? Vai ter essa troca. Né? Então, assim, isso, você ter uma equipe multidisciplinar, você ter um lugar onde tem essa troca, onde você recebe um feedback, isso faz toda a diferença, sem dúvida alguma. Assim. E isso ajuda muito na recuperação do paciente. Então, assim, seja um paciente com uma lesão esportiva, seja um pós-operatório, a gente vê todo dia no consultório. O paciente que eu opero, que faz uma fisioterapia bem feita, a evolução dele é completamente diferente do paciente que faz uma fisioterapiazinha dessa migué, que não se dedica tanto. Já que fez a cirurgia, tá feito. Quando o paciente chega no consultório, na primeira consulta pós-operatória, eu falo, a gente já fez metade, né? A gente operou, agora é outra metade. Agora que começa a outra metade do tratamento. Então eu acho que toda lesão, cirurgia, tudo vai ter essa importância. E aí, obviamente, dependendo do paciente, se é um atleta de alta performance, a parte nutricional, a parte de treinamento, né? A gente opera paciente que no dia seguinte já está na ergométrica, treinando para manter cardiovascular e performance. Então, assim, isso tudo vai... Variar de cada um. A gente consegue personalizar, né? O tratamento ao paciente, né? De uma forma global. E acho que é legal fornecer, porque isso era acessível só a atletas, né? Exatamente. Agora qualquer um... Está passando na rua, positivo bomba, ele pode ter esse tipo de serviço. Hoje é muito legal a gente poder encontrar esse modelo, né, que é o que dá certo. Assim, essa é a fórmula do sucesso, né? A junção de forças ali para que aquele paciente tenha uma evolução mais rápida, mais eficaz, né? E a gente está falando bastante sobre fisioterapia, mas como você mencionou, é multidisciplinar, né? Então, além da fisioterapia, o preparador físico, o nutricionista, né? O endocrinologista, são muitas especialidades ali que, trabalhando em conjunto, conseguem ter esse sinergismo aí de reabilitar um paciente aí antes do tempo previsto ou da melhor forma possível para que esse paciente atinja a perspectiva dele, a expectativa dele, né, de retorno à sua prática, tanto de atividades físicas, né, quanto das suas atividades do dia a dia, né? E na Meta, felizmente, hoje a gente tem um grupo muito legal, né, um grupo muito bacana, assim, muito bem composto, assim, né, de grandes colegas ali, né? Colegas ou do período de formação ou mesmo do ambiente esportivo, né? Então, é um local onde a gente consegue fazer essa troca e ir ajustando bem isso, né? Com toda a equipe ali, a gente consegue ir pontuando ali mais por esse lado, mais por aquele, da mesma forma recebendo o feedback, né, desses colegas e do próprio paciente. Então, um local onde você tem isso, hoje eu vejo como um diferencial.
porque esse é o modelo trazido dos grandes clubes, né, do esporte de alto rendimento. Né? Legal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre terapia regenerativa. Né? Na verdade, o que é, né? E como ela tem sido usada como uma aliada, né? Tratamento de lesões, lesão de tendão também, artrose. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, explicasse o que é, né, essa tal de terapia regenerativa e como que ela vem sendo usada para auxiliar nesse processo aí de tratamento. Vamos lá, tentar. É um mundo novo, né, da ortopedia, vamos dizer assim. Então, é uma coisa que ainda é envolvida em muita controvérsia, em muita discussão, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o futuro. A gente está caminhando cada vez mais para entrar nesse mundo aí da ortopedia regenerativa. Tem muita gente que nem gosta muito desse nome, né? Porque acha que esse nome é atrelado a uma falsa promessa de uma regeneração tecidual, que é uma coisa que a gente ainda não conseguiu alcançar, né? Mas a gente usa também muito o termo ortobiológico, né? O uso de ácido hialurônico, PRP, né? Célula mesenquimal, enfim. Eu acho que a medicina, se a gente fosse definir o que é a medicina regenerativa, né? Ela é o uso de substâncias ortobiológicas, né? Que são voltadas exatamente com um potencial regenerativo, mas é porque talvez essa palavra não seja a melhor. Então, é o uso de cicatrização, né? Estímulo de cicatrização. Potencial de recuperação tecidual. A definição exata, assim, como eu falei, é controverso. Tem muita gente que defende até a mudança do termo para a gente tentar não cair num charlatanismo ou alguma coisa assim. Né? Mas basicamente é o uso de substâncias como plasma rico em plaquetas, aspirado de célula-tronco, de célula mesenquimal, de gordura, ou então ácido hialurônico. Né? São substâncias com potencial, né, de induzir um menor processo inflamatório, um maior processo cicatricial, um certo potencial regenerativo em certos tecidos e, com isso, né, agregar na recuperação do paciente de uma forma menos invasiva. Né? Não precisando, muitas vezes, recorrer a uma cirurgia, né? Ou até mesmo sendo usada em conjunto com procedimentos cirúrgicos para tentar aumentar o potencial de cicatrização, de regeneração tecidual. Acho que seria um pouco nesse caminho. Legal. Não, acho que ficou claro. O Felipe falou sobre os ortobiológicos, né, dentro da medicina regenerativa. Na verdade ela é pautada muito no uso dos ortobiológicos, né? Claro que envolve toda uma questão de estudos por trás do desenvolvimento tecidual ali, né? Então a medicina regenerativa estuda bastante isso. Quando a gente fala dos ortobiológicos, né, eles nada mais são do que substâncias próprias do organismo, né, mas que por muitas vezes trabalhadas ali, processadas, onde a gente consegue extrair, eventualmente processar essas substâncias e reaplicar no paciente, enfim, com o intuito aí, né, de muitas vezes estimular o processo de cicatrização ou mesmo, né, provocar um processo inflamatório controlado, mas com a expectativa final desse processo de cicatrização. Né? E aí os exemplos dos ortobiológicos vão desde ácido hialurônico até plasma rico em plaquetas, né, aspirado de medula óssea. Né? Eu digo o seguinte, assim, eu costumo dizer para meus pacientes que para as lesões complexas, né, nunca houve dúvida sobre os tratamentos cirúrgicos. Né? Para as lesões brandas, nunca houve dúvida sobre, né, o repouso, o uso de medicações, o tratamento fisioterápico. Agora, no meio dessas lesões, sempre existiu 1 milhão de situações onde o paciente nem tinha uma lesão tão complexa ao ponto de necessitar de um tratamento cirúrgico, mas também não era uma lesão tão branda onde ele se sentia confortável, né, com simples repouso ou com o simples uso de medicações. Então, a medicina regenerativa, assim, eu vejo com muito bons olhos porque é um armamento a mais, né? São ferramentas que a gente tem disponível para tratar principalmente esse grupo, né? Esse grupo do meio que é enorme, que ficava nesse limbo, né? Entre, cara, a minha lesão eu não preciso operar, mas também estou fazendo aqui a fisioterapia, estou vestindo a camisa, estou me aplicando no processo, mas não estou tendo boa resolução. Então, assim, ela veio com esse intuito de ter um estímulo de cicatrização maior, né? Da gente tentar otimizar isso. Então, ao meu ver, isso também é a vanguarda. Assim, isso tende a ser o futuro.
E como vai ter muita discussão a respeito. Eu acho que a gente está no começo. Então, a gente já sabe muita coisa, mas a gente está no começo. Sim. Antigamente, quando começaram, vamos dizer assim, cirurgias minimamente invasivas, artroscopia, é um tabu. Isso não é capaz de você resolver esse problema. E hoje em dia já é a realidade, é o padrão ouro. Então, eu acho que a gente está no começo de uma coisa que vai mudar todo o nosso, né, a nossa conduta, a nossa propedêutica. Talvez lesões que hoje em dia sejam cirúrgicas deixem de ser no futuro por causa de alguma terapia regenerativa que a gente ainda vai descobrir ou vai desenvolver. Né? Tudo tem um começo. Eu acho que a gente Estamos ainda... nesse começo. Com certeza. Eu acho que... Até falando um pouquinho desse tratamento, um pouco mais do tratamento, né? A gente comentou sobre o dinamicismo hoje da vida, né, dos nossos pacientes. Então, quando a gente pensa em medicina regenerativa, muitas vezes nós temos acesso a procedimentos onde o paciente não depende de uma internação hospitalar, né? Não depende de um tempo tão longo de reabilitação ou de imobilização. Então, são ferramentas que vieram para dar, de certa forma, conforto, né? Então, hoje dentro da clínica, por exemplo, a gente consegue aplicar técnicas regenerativas, né? Onde o paciente chega para a nossa consulta, é feito o procedimento e no mesmo dia ele está voltando para casa e retomando as suas atividades diárias, né? O paciente sai da consulta e está indo buscar o filho na escola, né? Mesmo após um procedimento de medicina regenerativa, né? Um procedimento infiltrativo, uma aplicação de ácido hialurônico, por exemplo. Então, assim, dentro da nossa rotina hoje é algo muito viável, muito interessante e óbvio, né? Com excelentes resultados aí. Legal, acho que a gente já falou de várias modalidades esportivas, né? O próprio beach tênis, o tênis, o vôlei, natação, né? Que mexe muito com essa articulação, que obviamente é mais propensa à lesão, mas eu queria saber também da pessoa do dia a dia, que de repente não pratica tanto esporte assim, mas mesmo assim ela tem uma lesão de ombro, como a gente falou, né? O home office trouxe um aumento significativo de casos nesse sentido. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho mais de casos que vocês têm no consultório, mas que não estejam atrelados ao esporte, né? Que de repente é uma pessoa com um pouco mais de idade que não pratica esporte, mas mesmo assim tem uma lesão de ombro específica ali, porque de repente é uma postura errada, hábitos errados. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho mais desses outros casos também, até para o pessoal de casa, de repente que não faz esporte, se identificar de alguma forma. Eu acho que o carro-chefe assim, do cirurgião de ombro é a lesão do manguito rotador. Vamos dizer. Acho que é o que a gente mais vê no consultório. Porque ela é a lesão que está presente no atleta e está presente no paciente sedentário também. Então, ela é multifatorial, vamos dizer assim, tem vários fatores que podem levar ao desenvolvimento dela, né? Mas aquele paciente que não pratica esporte, mas tem algumas atividades em casa, ele pode acabar desenvolvendo isso. Principalmente se é um paciente mais sedentário que não tem um ombro bem balanceado, vamos dizer assim, né? Porque o ombro é a articulação com maior amplitude de movimento, então são diversos tendões para fazer rotação, elevação, né? Para fazer toda essa amplitude. Se qualquer um desses elementos for mais forte ou mais fraco do que os outros, a gente gera uma situação de desequilíbrio, né? E qualquer desequilíbrio a longo prazo resulta em uma sobrecarga de alguma estrutura que no futuro vai se lesionar. Então a gente pega muito, né, um paciente, às vezes, que está ali por volta dos 50, 60 anos, não faz atividade física, mas lava uma roupa, pendura coisa no varal, faz uma faxina em casa, ou então não cuida de casa, mas gosta de viajar, guarda as malas ali em cima no avião. Então, assim, independente do perfil socioeconômico do paciente que seja, ele acaba sobrecarregando o ombro, né, esse ombro que está desequilibrado, e acaba tendo uma ruptura do manguito rotador, que é um grupo de 4 tendões, né, que fazem os principais movimentos do nosso ombro. Então, acho que esse é o principal perfil de lesão que eu veria num paciente não atleta, vamos dizer assim. Óbvio, vai ter um paciente que sofre uma queda, que sofre um trauma, tem uma luxação ou uma fratura, mas eu acho que a lesão do manguito vai ser o principal, né, do dia a dia. Exato. Eu gosto de separar assim, bem as lesões do ombro da seguinte forma, né? Quando a gente fala em não atletas, né? A gente tem 2 grandes grupos, as lesões degenerativas e as lesões traumáticas, né? Então, das lesões traumáticas, elas acontecem das mais diversas formas. Eu brinco que muitas vezes são coisas que você consegue prevenir, mas não consegue prever, né? Então, os acidentes das mais diversas formas acontecem, onde você pode ter desde uma lesão tendinosa, uma ruptura de tendão, né? Como o Felipe comentou, as lesões do manguito rotador, desse conjunto de tendões,
até mesmo fraturas, luxações graves, lesões complexas, né? Então, e esses pacientes chegam nos nossos consultórios, né? É claro que não no primeiro atendimento, mas por acompanhamento, enfim, ou já mesmo na sequência de tratamento. E falar de não atletas, para a gente, acaba sendo até mais fácil, porque essa é a nossa realidade, né? Então, assim, é claro que a maior parte dos nossos pacientes são não atletas, né? São, enfim, pessoas como nós que eventualmente até praticam alguma atividade física, mas não têm aquela dedicação exclusiva ali, né? Então, assim, dentro desses dois grandes grupos, as lesões traumáticas e as lesões degenerativas. E o Felipe pontuou bem, a lesão degenerativa mais frequente aí, sem dúvida alguma, é a lesão do manguito rotador, né? Ela tem diversas causas aí, né? Desde a principal delas, como ele comentou, é esse desbalanço biomecânico, né? Mas na origem da sua lesão, isso está altamente correlacionado com a isquemia do tendão, ou seja, o fato de chegar pouco sangue ali naquele tendão. Dependendo da prática esportiva ou do seu hábito diário, você pode diminuir ainda mais, né, esse aporte sanguíneo, né? Um exemplo, né? O paciente que tem o hábito de dormir por cima do ombro, com ele por debaixo da cabeça, né? Ou por debaixo do travesseiro. Então, são questões posturais que tendem a comprimir os vasos que nutrem aquele tendão, e esse tendão, naturalmente, ele se torna mais suscetível, né, nessas lesões. Então, assim, para esse paciente não atleta, determinados hábitos influenciam muito, né? Então, esses hábitos posturais, a própria questão do home office, da digitação, né? A gente comentou sobre a ergonomia. Então, para o manguito, isso é muito importante, né? Então, isso tem uma correlação muito forte, né? Até pegar o gancho que você falou, talvez uma das coisas que as pessoas de casa mais queiram saber, que é justamente isso, a prevenção, né? E acho que você deu um caso clássico, mas muito comum, né? De dormir. Real do dia a dia, né? De você, por exemplo, dormir de barriga para baixo, com o ombro aqui, que você vai estar forçando ali a articulação. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais de como prevenir, né? O que você pode fazer para prevenir uma lesão de ombro, né? Óbvio que tem um fortalecimento e tal, mas de uma maneira geral, assim, é postura, é uma combinação de vários fatores. Vocês têm de indicação? Eu acho que, assim, postura, para qualquer lesão, eu acho que se a gente permanecer, né? O ser humano foi feito para se movimentar, né? Acho que a gente vai se tornando sedentário com as tecnologias e tudo mais. Então, eu acho que a postura é o primeiro ponto para qualquer, né, dor articular ou lesão articular. E, num segundo ponto, os hábitos do dia a dia, né? Então, a gente tomar cuidado quando for levantar algum peso. Assim, no caso do ombro, de uma forma geral, tomar cuidado quando a gente for levantar pesos longe do corpo. Eu sempre aconselho os pacientes, vai pegar uma bolsa, alguma coisa mais pesada, usa o cotovelo, né? Levanta aqui, usa o seu bíceps, levanta próximo do corpo, ao invés de fazer todo esse braço de alavanca. Tomar cuidado também quando a gente for posicionar alguma coisa acima da cabeça. É óbvio que você vai ter que fazer uma atividade ou outra, mas o que a gente mais vê são os pacientes que fazem essas atividades de forma repetida e eles acabam, né, levando a uma sobrecarga cíclica daquele tendão que vai levar a uma lesão. E, obviamente, dentro das possibilidades, manter o ombro balanceado. Então, manter o ombro bem alongado e principalmente bem fortalecido. Costuma falar para os pacientes que, a não ser que o Denner falou, o paciente sofreu um acidente, um trauma, alguma coisa que é imprevisível, tendão bom não arrebenta. Tendão bom não rompe. Então, assim, é aquilo, é um tendão que foi sofrendo, seja por causa de uma postura, ou seja por causa de um fator genético também do paciente, ou então uma questão de hábito, né? Pacientes tabagistas, pacientes diabéticos, alguma questão que alterou a circulação sanguínea, ou um ombro que está muito desbalanceado, esse tendão foi sendo sobrecarregado. Então, tudo que eu estou falando aqui são coisas preveníveis, né? E aí chega no final, que é um tendão que está doente, que nem eu falo para os pacientes, que nem o pano da cozinha que você usa, um dia você vai pegar e ele rasga sozinho. Então é a mesma coisa. Eu acho que manter aquele pano, né, aquele tendão forte, estimulando ele, né, com exercícios bem feitos, com alongamentos, com fortalecimentos, bem orientados, eu acho que essa para mim é a melhor prevenção. E evitar, né, uma exposição com uma postura ou com movimentos de repetição mais perigosos, vamos dizer assim. E se controlar também nos excessos esportivos. Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso é o principal. A galera do pessoal do esporte. Eu acho que é isso. Respeitar a dor, né? Você tinha perguntado antes,
qual a coisa mais difícil de tratar? Primeiro, convencer o paciente que dor não é normal, porque é um pessoal muito resiliente. Sim. Então você pega, não é o ombro, mas você pega um maratonista, você deve conhecer um monte de gente com fratura por estresse. Fala, não, tava sentindo dor, fui lá, corri 20K. Não quero perder essa semana. Exatamente. E ombro é a mesma coisa, a gente recebe paciente que fala, cara, eu sempre senti dor. E fui levando, já, né? Do nada senti um estalo e agora tô com muita dor. E o cara tava levando uma lesãozinha que talvez com uma fisioterapia bem feita, uma terapia ortobiológica, regenerativa, a gente conseguisse controlar aquilo no começo e até afastar ele por pouco tempo ou até não afastar ele da atividade dele. E aquilo vira uma cirurgia, uma imobilização por muito tempo, exatamente. Entender os sinais de alerta, né, do corpo, né? Essa dor de aumento progressivo, limitação do arco de movimento, né? Então, entender esse alerta e procurar um atendimento, procurar um especialista, né? Isso é, muitas vezes, a chave do problema, né? Entender que dor não é normal, né? Aquela coisa do no pain, no gain também não é tão assim, né? A gente sabe que o atleta de alto rendimento acaba convivendo com a dor muito mais do que o normal, a gente sabe, mas... Não é para ser normal isso. Entender o que é aquela dor gostosa da endorfina, da dor muscular, né? Sim, mas da não satisfação, da lesão. Mas não da lesão. Não é normal a lesão, entendeu? Boa. Bom, gente, a gente está chegando ao final já do nosso episódio. Acho que papo bom passa rápido, né? A gente já está há algum tempo aqui, quase 1 hora. Eu queria que, antes de tudo, vocês dessem um recado final, né? Pode ser só um recado, pode ser uma orientação, uma dica valiosa. De repente, se pudesse dar uma dica valiosa ou uma orientação sobre o ombro, tanto o tratamento como a prevenção de lesão, fica à vontade para dar um recado final aí para a gente encerrar o episódio. Fique à vontade aí, quem quer falar primeiro. Bom, falar assim, um recado, acho que o principal recado que é o que eu dou para todos os meus pacientes, eu acho que é o seguinte, eu falando do ombro de uma forma geral, né? Se você faz qualquer atividade física que use uma articulação de forma repetida, né? Então, por exemplo, o ombro. Você faz natação, você joga beach tennis, você joga tênis, você joga handball, você joga frescobol. Você está pegando aquela articulação e você está fazendo milhares de movimentos de forma repetitiva. Você está sobrecarregando aquela articulação. Então, assim, até os 20 anos, você faz um esporte e fica em forma. Depois da cidade, eu costumo falar para os meus pacientes que você tem que ficar em forma para praticar aquele esporte. Então, cara, você gosta de fazer um esporte que usa o ombro, fortalece esse ombro, entendeu? Você não pega o seu carro e faz revisão e balanceia o pneu. Então, assim, é a mesma coisa. Se você quer usar o seu ombro com longevidade, né? Hoje em dia tem paciente meu com 80 anos chegando no consultório reclamando que ele não está conseguindo ganhar do amigo dele no tênis. Então, assim, esse paciente ele tem que ter a consciência que ele tem que ter um ombro bem balanceado, bem fortalecido, e isso vai evitar a lesão e isso vai aumentar a longevidade dele no esporte. Então, eu acho que, para mim, assim, o principal é isso. Fortaleça seu ombro. Óbvio, não é para amanhã pegar, chegar em casa e começar que nem um louco fortalecendo, não vai se machucar, entendeu? Procura alguém que entenda, um preparador físico, né, um personal que entenda disso, para trabalhar, para identificar. Às vezes, o paciente tem uma limitação do arco de movimento. Então, assim, equilibra esse ombro e aí coloca ele para rodar. Vai ser feliz, vai fazer esporte. Acho que seria isso o principal, assim, para mim. Boa. Esse recado é legal, é fundamental que o paciente tenha um bom acompanhamento, né? Que tenha essa assessoria aí na prática da sua atividade, né? Com profissionais que conseguem ajustar ali o movimento, né? Então, assim, esse recado é fundamental. Procure bons especialistas para fazer o seu acompanhamento, né? Um bom local para fazer a sua fisioterapia, que dedique, né, parte do seu tempo ali para aquela reabilitação. Quando a gente falou de formas de prevenir, né, eu também tenho a mesma linha de pensamento assim que o Felipe. Eu acredito que hoje a gente fala muito sobre as lesões por esforço repetitivo, né, mas o impacto positivo do fortalecimento, né, do alongamento, né, das estruturas do ombro, ele consegue ser superior ao impacto negativo de um movimento repetitivo. Ou seja, o que eu quero dizer? Aquele paciente que faz movimento repetitivo,
ele tem uma probabilidade maior de ter uma lesão. Mas aquilo não pode ser a desculpa dele, né, de chegar e falar, não, eu me lesionei porque eu faço movimento repetitivo. Muitas vezes a gente vê isso. Fala, não, calma, tudo bem, você teve esse fator de risco aqui adicional. Mas eu não tenho dúvidas que a base do problema é esse desbalanço biomecânico, né? Então, assim, de consideração final, de dicas aí, é o alongamento das estruturas, o fortalecimento, né? Como a gente comentou aqui, essa progressão de cargas, né? Esse acompanhamento, muitas vezes com o preparador físico, o educador físico ali, tudo isso bem ajustado, né? Você ajustando as estruturas do ombro, eu brinco que a máquina funciona redonda ali, né? Você diminui muito a sua probabilidade de lesão, diminui muito a exposição do seu ombro e é isso que, de fato, vai permitir que você curta seu esporte por muitos e muitos anos, né? Legal. Bom, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, que deram muitas dicas valiosas, anotei várias mentalmente aqui, acho que o pessoal de casa com certeza anotou. Pessoal, esse foi mais um episódio do Meta em Foco, muito além da medicina. Se você não segue a gente, não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho também para não ficar de fora de nada, nenhum conteúdo relevante. Também no Spotify, você pode acessar lá e seguir a gente. Se estiver dirigindo, está no trânsito, está malhando, está um tempinho extra ali, também pode ouvir todos os podcasts aqui completos. E, obviamente, no Instagram também, Clínica Meta RJ. A gente também coloca todos os cortes lá, dicas valiosas, informações confiáveis de especialistas. Então, segue a gente. E, por último, se você está no Rio de Janeiro, tem um tempinho livre, vai lá visitar a gente na Meta. Está na Barra da Tijuca, ali no no estacionamento do Shopping Vogue. E quando acabar esse vídeo aqui, a gente tem um tutorial, um vídeo mostrando como que chega lá. Então, não tem erro. O pessoal vai receber vocês super bem e vale a pena porque o lugar é lindo. Então, obrigado mais uma vez pela presença dos nossos convidados. E a gente se vê no próximo episódio do Meta em Foco, muito além da medicina. Até mais.